Boa noite, pessoal. Muito bem-vindos a mais um encontro do nosso Ministério M1000. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. Quero convidar vocês, como sempre, a estar seguindo a gente nas nossas redes sociais. Eu vou estar colocando aqui no chat para vocês o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso YouTube também. E, claro, o nosso site para vocês que quiserem estar dando uma olhadinha quem nós somos, o que nós fazemos, qual é o nosso propósito, vai estar tudo lá no nosso site. Outras informações também. No nosso canal no YouTube, a gente coloca semanalmente os nossos encontros para vocês estarem revisitando talvez aquela palavra que trouxe um conforto para o seu coração, que te trouxe uma inquietação também, quem sabe, para estar mudando algo na sua vida. Ou para você também estar compartilhando com alguém que precisa ouvir uma palavra e que você pensa, nossa, aquela mensagem daquele dia seria importante para essa pessoa. Lá no YouTube vão estar todas as nossas gravações. No nosso Instagram e no nosso Facebook, a gente tem, diariamente postagens com algumas frases, algumas coisas que pode estar nos levando a pensar também como podemos ser pessoas melhores e como podemos estar nos achegando mais a Deus. E para estar começando o nosso encontro, eu queria deixar uma mensagem que está lá em Mateus. Nós vivemos tempos que são difíceis e, querendo ou não, nesses últimos tempos tem havido muita ansiedade em nosso meio, muita ansiedade em nosso coração. E eu queria deixar essa palavra que está escrito lá em Mateus 6:34, que diz o seguinte: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. E esse é um convite que, na palavra, de Deus, está dizendo que por que a gente precisa estar desencadeando tanta ansiedade no nosso coração se o hoje nós temos preocupações que hoje nós podemos resolver. Amanhã é outro dia. Deixa para amanhã, entrega nas mãos de Deus e que a gente possa estar confiando. Quero te convidar a fechar o seu olho nesse momento. Vamos fazer uma oração para estar dando início, então, ao nosso encontro. Pai querido, muito obrigada por mais esse dia. Obrigada pela vida e pela saúde daqueles que estão aqui, que vão chegar daqui a pouco, e também aqueles que estarão nos vendo daqui a pouco lá no canal do YouTube. Paizinho, eu quero te agradecer porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós em todo o tempo. Nesse momento, Pai, eu quero pedir para que o Senhor possa tirar essa ansiedade do nosso coração, tirar essas preocupações e que nós possamos descansar em Ti e confiar em Ti. Dá para nós, Pai, um momento de encontro que possamos nos achegar mais a Ti, que possamos estar refletindo naquilo que o Senhor tem para falar conosco. Obrigada porque o Senhor é bom em todo o tempo, Pai. Continua conosco, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Paz a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Tentei alguns dias atrás, mas devido à minha correria, não consegui. Muito bom rever amigos, irmãos aqui. E essa noite a gente está aqui para... É isso que a Carol falou. Descansar em Deus, falar um pouquinho mais da palavra dele. Poder ver que as coisas têm resposta, e as respostas estão em Cristo Jesus. Essa é uma canção que eu escolhi para iniciar essa noite aqui. Glorifique a Deus em meio aos teus problemas. Glorifique a Deus em meio às tuas lutas. A gente aprende muito com isso, a gente sente naquele momento da tempestade, da luta, a gente quer reclamar, mas de repente a gente começa a clamar a Deus. E a gente sente Deus cuidando de tudo. Eu quero incentivar vocês, quando vem aquela preocupação, que você falou assim, não tenho respostas, comece a adorar a Deus, a clamar a Deus, dizendo glória a Deus pela minha vida. Glória a Deus pelas coisas que eu conquistei até aqui. Tem muitas coisas que eu ainda quero conquistar, mas muitas coisas que eu tenho já foram conquistadas, já foram pedidos uma vez em alguma oração minha e Deus me ouviu. Então, glória a Deus. Até mesmo porque o meu caráter está sendo forjado no meio dessa luta.
pelas hostes de Satanás. Se te sente ser tentado e não sabes para onde ir, põe de lado os teus problemas e glorifica ao Senhor. Glória a Deus, porque em meio aos teus problemas, glória a Deus, porque em Cristo há poder. Glória a Deus. Se te sentes desanimado, é só louvar ao Pai amado, e as cadeias são quebradas quando louvas a Deus. Se te sentes oprimido e não podes louvar a Deus, se te sentes aprisionado pelas hostes de Satanás, se te sentes ser tentado e não sabes para onde ir, põe de lado os teus problemas e glorifica ao Senhor. Ei, glória a Deus, pois em meio aos teus problemas, glória a Deus, pois em Cristo há poder. Glória a Deus. Se te sentes aprisionado, é só sentir as cadeias quando louvas a tua vida. Sente aprisionada, os teus sonhos sente acabados quando você procura uma resposta e não consegue agradecer. Eu te convido, coloque os teus problemas de lado e glorifique a Deus, e glorifica, glorifica a Deus. Glórias a Deus. Eu te convido, meu irmão, minha amiga, meu amigo, quando você sente que tudo está complicado. Eu já passei por muitas situações e eu senti Deus exatamente fazendo isso. Ele me lembrava, falou, olha as coisas que eu já te dei, olha as coisas que eu já fiz por você. Naquele momento, toda aquela tristeza e preocupação que às vezes nós criamos, porque coisas que nós desejamos, a gente vê meio que longe de nós. Deus nos faz lembrar, o Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que Ele já nos entregou, daquilo que nós já temos, daquilo que nós já usufruímos, que Ele ouviu as nossas orações. Quero cantar uma outra canção, até passar para a Carol aqui. Existe um rio, e esse rio, você pode mergulhar nele a hora que você quiser. Existe um rio onde flui do trono de Deus. E esse rio é exatamente para momentos também complicados. Às vezes a gente lembra de rio e fala, eu vou no rio quando está quente. Eu vou no rio quando eu quero passear, eu quero me divertir. Mas eu quero te fazer lembrar desse rio aqui quando você estiver nos momentos gelados da tua vida. Quando você disser assim, olha, não tem o que comemorar, não tem ânimo. Eu quero que você lembre desse rio. Esse rio é o rio do Senhor Jesus, que flui águas vivas do trono. E Ele sacia toda a nossa sede. Existe um rio, Senhor,
águas que correm do trono, águas que curam e que limpam. Sabe aonde? Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Então quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir nas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Glória a Deus. E dando continuidade a este momento profético, este momento lindo que nós estamos tendo aqui, eu gostaria de dividir com vocês algo muito simples, como eu sempre tenho vindo aqui para dividir com vocês. E hoje eu gostaria de abrir no Salmo de número 37. E eu vou deixar com vocês aqui hoje 4 verbos do Salmo 37. 4 verbos. E aí, a quinta lição é a consequência de 4 verbos. O Salmo 37 ele é muito rico, ele é muito profundo, se nós fôssemos esmiuçá-lo como estudo. Mas hoje eu estava pensando e me veio à cabeça esse salmo, a riqueza desse salmo, e tem muito a ver com aquilo que o Abigail cantou agora. E o salmo, ele começa assim, eu vou lê-lo do verso 1 até uns versículos à frente, diz assim: não te dignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. E aí no verso 3 começa a dizer o primeiro verbo importante que eu quero destacar, fala: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Versículo 4, deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. Verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. E eu vou pular para o verso 7, fala: e descansa no Senhor, espera nele, não te dignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. E eu volto ao verso 6 e diz: e ele fará sobressair a tua justiça como a luz,
e o teu juízo como o meio-dia. Nós estamos vivendo momentos muito conturbados politicamente no Brasil. Nós estamos vendo momentos conturbados politicamente no mundo. Tem momentos de guerra, Estados Unidos, Afeganistão, Talibã, China, Rússia, esse envolvimento todo político de guerrilha e assim por diante. No Brasil, uma briga dos três poderes. E parece muitas vezes que as pessoas que fazem o mal, as pessoas que são ruins, as pessoas que não são justas, não são boas, parece-me que elas triunfam, parece que elas conseguem sair ilesas. Nós vemos nesse Brasil, por exemplo, quantas pessoas que fizeram coisas ruins, que roubaram, que transgrediram a lei, e parece-me que elas são impunes, parece que elas prosperam. Sabe, você deve conhecer pessoas que até zombam da nossa fé. Olha, eu vivo assim, eu estou prosperando e você está aí nessa vida. E aí o salmista traz esse texto para a gente. E antes de falar dos verbos, ele traz uma advertência aí. Não fica olhando para esses malfeitores, não se indignes por causa destes iníquos, né? Não tem inveja deles, porque eles acham que não encararão a justiça. Eles acham que estão fazendo o mal e não vão colher. E eu não vou dar um exemplo com nomes, mas recentemente eu presenciei pessoas que durante anos fizeram o mal e eu achava, poxa, até quando isso vai acontecer? E ficaram impunes. E de repente, em menos de um mês, essas pessoas foram totalmente desmascaradas, envergonhadas, perderam seus trabalhos, perderam a casa que moravam, perderam o salário que ganhavam, perderam quase tudo. E eu acredito que tudo porque você perde a moral, perde o respeito, perde. Isso é horrível. E o salmista começa com isso, mas ele traz para a gente uma receita para que a gente não só não nos indignemos e invejemos aqueles que são errados e que aparentemente prosperam e a gente acha que, como disse né, o Abdiel, cadê Deus nisso, né? Onde está a justiça de Deus nisso? Mas a Bíblia diz que eles logo serão derrotados e ceifados e eles colherão aquilo que estão plantando, tá? Mas o salmista ele começa lá no verso 3, ele fala, confia. Primeiro verbo que eu quero registrar aqui, que a palavra nos traz, é confia no Senhor. Eu quero registrar, confia no Senhor. Não está dizendo para você confiar nas outras pessoas. Não está dizendo para você confiar nos políticos. Não está dizendo para você confiar no dólar, para você confiar no trabalho, para você confiar no seu patrão. Está dizendo confia no Senhor. Olha, e eu também não estou dizendo porque você não confia nas pessoas. Mas aqui é uma confiança além de uma confiança humana. Aqui fala de uma confiança de confiar a sua vida. Você não pode confiar inteiramente no seu patrão achando que ele vai mudar a sua vida. Não, ele não vai mudar a sua vida. Pelo contrário, ele vai. Você é um funcionário dele, ele vai te manter até enquanto for bom para o negócio dele. Esse é o jogo ali. A gente não pode esperar e confiar no político que ele vai fazer o bem pra gente. Não, ele vai fazer o bem pra gente enquanto pra ele também estiver bom. Quando não tiver, ele não vai fazer. Agora, quando a gente fala de Deus, ele não faz enquanto tá bom pra ele. Ele já provou que deu seu próprio filho para nos salvar. Então, o texto diz: confia no Senhor e não anda conforme os ímpios estão andando e faz o bem. Continua semeando o bem, continua fazendo o bem. Tem até uma história de um sábio andando com os seus aprendizes à beira de um lago. De repente, o sábio vê um escorpião se afogando. E o sábio se inclina para salvar o escorpião e um dos seus servos diz, sábio, não faça isso. Porque enquanto o senhor estiver salvando esse escorpião, é bem capaz que esse escorpião venha ferroar a sua mão e lhe ferir. O sábio aparentemente não dá ouvidos ao seu servo e continua a se inclinar e coloca a mão na água e lentamente vai salvando o escorpião, né, de se afogar e de repente ele solta a mão porque o escorpião lhe deu um ferrão.
E aí o servo fala, eu falei para o senhor que ele iria fazer isso. O sábio, de novo, não diz nada, se inclina, coloca a mão na água e salva e joga para fora o escorpião repentinamente, salvando-o sem que ele tenha oportunidade de novamente ferroar. E então o sábio olha para o servo e diz: a natureza do escorpião é ferroar, é fazer o mal. Mas eu não posso deixar que a natureza do escorpião, que é má, mudar a minha natureza, que é boa e é de salvar. Ou seja, o ímpio ele faz o mal, o injusto ele faz injustiça, o ladrão rouba e assim por diante. Mas a gente não pode deixar de confiar em Deus, de fazer o bem por causa disso. Então, a primeira verdade que eu vejo nesse texto é confia no Senhor. O primeiro verbo, confia no Senhor, faz o bem e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Ou seja, eles podem por um tempo triunfar, mas você vai ser alimentado, você vai ser sustentado por Deus. Essa é a primeira verdade. O segundo verbo que eu vejo aqui é um verbo que não é muito usado no português, que é deleita-te também no Senhor. Existem várias compreensões para deleita-te, como é, é, regozija-te, né? Como não é bem o entregar, mas é ter prazer, satisfação, é contentamento no Senhor, né? Você se contentar no Senhor. Muitas vezes eu vejo pessoas que dizem assim: olha, quando eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu ganhar 10 mil reais por mês, eu vou ser feliz. E sempre coloco uma meta física, transitória para ser feliz. E sabe de uma coisa? Essa pessoa chega lá na casa, chega lá no carro, chega lá e não é feliz, porque a felicidade não está nessas coisas. E quando a gente tem a plenitude em Deus, é diferente. Mas tem uma coisa muito interessante que estudando na faculdade o hebraico, uma das vertentes do hebraico para deleita-te é amamentar-se. E aí você lembra da figura da criança no colo da mãe amamentando. E ali sim ela tem um momento de prazer, de alimentação, de entrega e de plena segurança nos braços da mãe. E é isso que Deus está dizendo para a gente. Ei, confia em mim, mas vem se deleitar, vem ter prazer em mim, vem se alimentar da minha palavra, vem se regozijar aqui. E eu digo, ei, será que na hora da gente passar a agradecer um pouco mais do que reclamar? Quantas pessoas faleceram semana passada? Eu recebi, ou começo da semana, ou melhor, recebi uma notícia de um conhecido que em 3 dias, uma semana ficou na UTI e partiu. Nós temos muito do que nos regozijar no Senhor. Por estarmos vivos, estarmos com saúde, se estamos trabalhando ou não, Deus não tem deixado faltar alimento na mesa. Deleita-te nele. Nele. Tenha prazer nele, porque ele supre as nossas vidas, ele protege. E fala assim: descansa no Senhor e espera nele. É para esperar nele. Ele não vai falhar. Eu quero repetir: ele não vai falhar com você. Pode não ser no seu tempo, pode ser não na sua hora, do seu jeito, mas espera nele, porque na hora certa ele vai fazer. E se ele não fez ainda, porque ele está trabalhando, preparando, e talvez a gente não esteja pronto para aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então, deleita-te no Senhor e ele concederá o que deseja. Olha que promessa de Deus. Deleita nele, se entrega a ele, né? Esteja nele e ele vai realizar o desejo do seu coração. Mas ele não disse quando. Ele não pôs a data. Tem hora certa. Espera um pouco mais. Não seja impaciente. O terceiro verbo fala entrega. E aqui, gente, se confiar não é fácil, porque o mundo está desconfiando de todo mundo. Se deleitar, ter prazer no Senhor e a se alimentar dele não é fácil, porque o mundo rejeita a palavra. Mas
entregar é algo difícil. A gente quer o tempo todo pilotar. A gente quer o tempo todo estar no leme, no volante. E o que Deus quer é que a gente entregue. Entregue o caminho, entregue a vida. Também não é aquele entregar assim, então agora não vou mais nem trabalhar porque agora está na mão de Deus, Deus vai fazer o resto. Agora não vou nem mais buscar trabalho também porque Deus vai prover. Agora não vou mais nem fazer mais nada, não vou nem estudar, não vou mais porque agora está tudo na mão de Deus. Entreguei na mão de Deus e Deus falou, não, não é assim, é a sua parte que você tem que fazer. Mas existem variáveis, olha só, tudo que depende de você, você tem que fazer, mas existem variáveis que não estão na sua mão. E por melhor que você seja, por mais sábio que você seja, por mais dinheiro que você tenha, você não vai conseguir enxergar se não for a vontade de Deus. Não é por força nem por violência, diz o Senhor. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E até a gente brinca, eu já vi pastores brincando, né? Assim, brincando no bom sentido, um trocadilho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai fazer alguma coisa para você. Não diz assim alguma coisa. Diz tudo. Tudo fará. Tudo ele fará que compete a ele fazer. E aí, por isso que quando Jesus chega diante de Lázaro, que estava morto, enterrado, num túmulo atrás de uma pedra, ele manda os homens tirai a pedra. Tirar a pedra compete a você. E eu te pergunto, o que é o tirar a pedra para você? O que você tem que fazer e não está fazendo? Está postergando, está adiando uma conversa, uma conclusão, uma pesquisa, um estudo, não sei, uma resolução, uma atitude de começar alguma coisa ou terminar alguma coisa. O que depende de você, você não está fazendo agora. A parte 2, depois de tirar a pedra, Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Dizer para Lázaro que estava morto há mais de 3 dias, levanta, anda e sai para fora, só Jesus pode fazer. O que isso nos ensina? Que a pedra a gente pode remover. O que está ao nosso alcance. Agora tem coisa que só cabe a Deus. E aí que entra a gente entregar na mão dele. Porque se você quer fazer tudo, até aquilo que compete a ele, você não vai conseguir. E aí a gente vai se frustrar. Eu vou só abrir um parênteses aqui. Tem muita gente frustrada porque não faz o que tem que fazer e tenta fazer o que não deveria fazer. Então faça o que você tem que fazer e deixa Deus fazer a parte dele. Então é uma sociedade, uma aliança maravilhosa. E por último, o versículo fala descansa. E aqui entra um outro verbo difícil demais nessa sociedade pós-moderna. A gente não consegue quase descansar. Tem muita gente que nem dorme, não consegue desligar, não consegue vive ligado 24 horas nessa sociedade, né, ligada nas redes sociais, na internet, no trabalho. A gente vive, né, um ativismo muito grande. E a palavra descansar, ela não se aplica a milhões de pessoas. Milhões de pessoas vivem cansadas, não conseguem nem dormir direito por N motivos físicos, psicológicos, espirituais, problemas financeiros, problemas de saúde, enfim, eu não vou entrar nisso. A questão é que Deus diz: descansa no Senhor. E aí ele continua: espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui que está sendo perseguido, está sendo caluniado, está sendo maltratado. Espera um pouquinho mais. O advogado dos advogados vai pleitear a tua causa. O juiz vai dar causa ganha. Descansa no Senhor, espera nele. E aí eu retorno ao verso 6, aonde há uma promessa que se a gente confiar, a gente deleitar, a gente entregar e a gente descansar, é óbvio que não é fácil, mas é um aprendizado, é um processo progressivo. A Bíblia diz que ele fará sobressair a tua justiça, você como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Ele faz comparações como a luz, que é o inverso das trevas, e o sol do meio-dia como o inverso da noite. Em resumo, quer dizer, se você cumprir esse caminho, Deus vai prosperar você. Deus vai honrar você. Deus vai fazer justiça por você.
Ele vai pelejar por você e ele vai honrar você. Hoje, era isso que eu gostaria de dizer a você. Primeiro, não tem inveja do vizinho, do cara da mesa do lado, do político da TV, ou do bandido que faz o mal e prospera, porque é durante só um tempo. Do nada, assim como diz a Bíblia, ele vai surgir e desaparecer, e você vai continuar. 2, confia no Senhor. 3, deleita no Senhor. 4, entrega o caminho ao Senhor. 5, descansa no Senhor, porque então ele vai prosperar e fará justiça à sua vida. Eu quero orar com você, pedir que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, você que está agora no seu lar, onde quer que você esteja, que a presença do Espírito Santo esteja contigo, com a sua casa, e seja qual for a sua necessidade, Deus pode. Mas que mais do que Ele possa fazer, que você possa também se responsabilizar, você possa agir como o texto de Salmo 37. Eu te convido a não só orar comigo agora, a meditar no restante dessa semana nesse Salmo, a extrair desse alimento algo mais que Deus falará com você. Oremos agora. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer pela vida, pela saúde, pela proteção, pela providência, pelos livramentos que nem nós mesmos sabemos que o Senhor nos deu. Obrigado por esse projeto, por esse ministério, por aqueles que estão envolvidos, engajados, por aqueles que todas as quartas-feiras, às 21 horas, estão conosco, por aqueles que já passaram, nos visitaram, por aqueles que estão presentes, por aqueles que virão. E obrigado pela tua palavra, por um país livre, onde podemos falar publicamente, pelos meios de comunicação, pela tecnologia. E hoje nós meditamos um pouquinho no Salmo 37. O Senhor nos trouxe algumas verdades por meio dos verbos, ações que nós devemos tomar. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá tua graça. E como os louvores que vieram ao nosso Salmo, o Senhor não nos abandona. Por mais que às vezes pareça que estamos sozinhos, a tua graça, o teu amor, a tua bondade é presente. E na hora certa o Senhor revelará a tua bondade e nos prosperará. Eu ministro agora a tua bênção sobre todos que estão conosco, sobre aqueles que estão ouvindo, sobre as famílias respectivamente, sobre os lares, sobre os trabalhos, sobre os estudos, sobre as finanças, sobre a saúde, a vida emocional e espiritual, Pai, sobre os casamentos, sobre as relações dos pais com os filhos, sobre os que trabalham, os empregados e os patrões, os líderes empresários, enfim, tudo, Senhor, que a tua graça seja abundante, alcance, invada e perpetue sobre todos, e que os teus anjos acampem ao nosso redor, nos dando a tua proteção, livrando-nos do mal, do perigo e das astutas ciladas de Satanás. Que essa palavra fique guardada no mais profundo recôndito dos nossos corações e que o teu Santo Espírito continue presente em cada um de nós. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.